Olá, seja bem-vindo ao dia 79 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. E estamos aqui no livro de Deuteronômio, que são as palavras de Moisés, que começa a relembrar o povo desde tudo que Deus fez por eles, desde a saída do Egito e até ali aquele momento onde eles estão. Para hoje é Deuteronômio, capítulo 19, 20 e 21, e também o Salmo 18, de 1 a 25. Mas eu quero refletir aqui em Deuteronômio, capítulo 20, versos de 1 a 20, que diz o seguinte: Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: Ouça, ó Israel. Hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem nem tenham medo. Não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar a vitória a vocês. Os oficiais dirão ao exército: Há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outra dedique. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outro se case com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão: Alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefes para comandar as tropas. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, envie-lhe primeiro uma proposta de paz. Se os seus habitantes aceitarem e abrirem suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Mas, se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, sitiem a cidade. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-la em suas mãos, matem ao fio de espada todos os homens que nela houver. Mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo que acharem na cidade será de vocês. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos, dados pelo Senhor, o seu Deus. É assim que vocês tratarão todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Contudo, na cidade das nações que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, não deixe vivo nenhum ser que respira. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Não as derrubem. Por acaso as árvores são gente para que vocês se sitiem? Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para utilizá-las em obras que ajudem o cerco, até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. Amém? É, bom, eu amo muitas coisas da Bíblia. Aliás, né? Tipo, tirando alguns livros difíceis de ler, como eu já falei aqui, né? Tipo Juízo, eu fico, meu Deus! Ezequiel também, eu acho difícil, um livro difícil de ler. Por quê? Porque a minha mentalidade está em 2024, né? Então, minha mentalidade ainda assim, gente, haja renovação da mente. Mas eu amo a Bíblia. Amo todas as suas porções, por mais que sejam algumas coisas difíceis para eu entender, eu sei que é fonte de vida. Mas, especificamente nessa porção de hoje, eu amo este versículo. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, envie-lhe primeiro uma proposta de paz. Gente, que Deus maravilhoso! Fala a verdade, esse povo, como nós acabamos de ler, era um povo que praticava coisas repugnantes. Porque assim, eles tinham uma vida de idolatria,
Eles serviam a deuses e esses deuses pediam coisas repugnantes que a Bíblia nem descreve. A Bíblia fala uma coisa ou outra, por exemplo, né? Tinha deuses como Moloque que exigia o sacrifício de crianças. Imagina você pegar um bebê recém-nascido e tacar ele na fornalha para oferecer a um deus, a um ídolo, né? Eu não, ai, gente, eu tenho muito problema com essas traduções, né? De Deus, Deus. Não, só há um Deus. Então o resto é tudo ídolo, tudo demônio. Começar a falar assim, né? Mais rasgado. Do que eu não gosto disso. Ai, o Deus dos de não sei o que, não sei o que. Não, só há um Deus. O resto é tudo demônio mesmo, tudo ídolo. Então, esses ídolos, eles pediam sacrifícios específicos que eram repugnantes a Deus. Repugnantes. Mas mesmo assim, Deus fala: envie-lhe primeiro uma proposta de paz. Isso serve para mim e para você. Quando você for para a guerra com alguém, envie primeiro uma proposta de paz. Porque esse é o nosso chamado, calçar os calçados do evangelho da paz. Deus é um Deus de paz. Deus queria muito mais que eles saíssem de boas do que ficar guerreando a fio de espada, né? Deus não é sanguinário. Mas Deus fala: olha, e se eles recusarem a oferta de paz? Então vocês podem ir para cima deles. Quando você for resolver uma causa com alguém, vá em paz. Vá primeiro com o coração disposto a fazer um acordo com a pessoa. Mas Deus deixa claro: olha, mas se a pessoa não quiser, se o seu inimigo não quiser, você pode destruir ele. Lógico que hoje nós temos mecanismos, né? Então, assim, por exemplo, se você tem uma causa na justiça com alguém, você está em guerra com essa pessoa, ofereça, sabe? Chega num acordo de paz com essa pessoa. Não fica em contenda, não, discutindo, brigando, ai, a treta. Tem gente que fica com processos que se arrastam por anos. Não, Deus não quer isso de você, não. Deus quer que você vá lá e resolva. Oferece uma proposta de paz. A pessoa não aceitou, faça justiça. Mas não fique enrolando, enrolando, enrolando só porque para fazer picuinha. Tem muitos processos na justiça que se enrolam mais por picuinha do que por justiça mesmo. Picuinha de um lado, picuinha do outro. Não, da sua parte, tenha paz com todos. Resolve logo isso e vida que segue. É, e eu amo isso que o senhor fala tão, né? Tipo, quem que vai para a guerra? Né, eu amo isso, ó. Alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou, volte ele para a sua casa para que não morra na guerra e outra dedique. Sabe, Deus não é esse Deus sanguinário, não, de falar, não, vai todo mundo para a guerra. É, eu chamo isso, como eu vivi muito tempo na igreja, rata de igreja, eu vi muito isso acontecer com o ministério, que a pessoa vai e participa do ministério a qualquer custo, a preço de sangue, a preço de comunhão com a sua família, a preço de festas de aniversário que ela não pode ir porque ela está no ministério da igreja. E a palavra de Deus vai totalmente contra isso, falando assim: olha, você construiu uma casa, volta lá e dedique ela. Viva um tempo na sua casa. Você acabou de casar, eu acho que isso daqui, ó, tem muita igreja perdendo isso. Você acabou de casar, não vai para a guerra, não. Primeiro você volta para sua casa, vai fazer feliz a sua esposa por um ano, e só depois de um ano que você vai para a guerra. Mas, né, como os teólogos da modernidade não leem Bíblia, eles ficam, não, né? Que eu acho um absurdo. A pessoa acabou de casar. Eu já vi isso acontecer. O casal acabou de casar um mês depois. É líder de ministério de casais, ou então é líder do ministério infantil, é líder. Gente, deixa o casal em paz. Coloca outra pessoa para liderar esses ministérios. Não coloca uma pessoa que é recém-casada. Eu já tive uma conversa essa com um pastor que eu tive, e ele falava assim para mim: eu não entendo isso, por que que você está falando isso? Eu falei, ué, que é bíblico? Mas não, porque tem que produzir, né, as igrejas com seus ministérios mirabolantes.
não lê Bíblia e fica aí, né? Não, acabou de casar, já dá um ministério para esse casal cuidar. Não interessa se já cuidava antes, deixa o casal ser casal, fazer coisas de casais, livres por pelo menos um ano. Aí depois disso, aí pense em ministério, gente. Deus não quer o seu ministério mais do que ele quer a sua vida em família. Então, quando eu leio isso daqui, eu penso dessas pessoas que fazem do ministério prioridade na sua vida, seja ele qual for, de pregação, de evangelização, seja o que for. Como se Deus, não, Deus está mandando, que não sei o quê. Por que que você acha que lá no Novo Testamento os casais viajavam juntos para fazer o ministério juntos? Porque a prioridade é a família, tipo, olha, você quer evangelizar? Sua esposa vai junto. Ah, mas a gente tem filhos XPTO, então os filhos vão junto. Ah, não dá para ninguém junto, então você não vai. É melhor que você fique na sua casa do que você fique lá fora e deixe a sua casa sem provisão, sem um pai. O contrário também é verdadeiro, né? As mulheres que abandonam suas casas porque, eu sou do ministério da intercessão, mas a sua casa está uma desgraça. Eu sou do ministério X, né? Um orgulho de ser ministério, mas as suas casas estão abandonadas. Não, volte para sua casa e dedique ela primeiro. Depois você vai para a guerra. Porque senão, outro virá e dedicará em seu lugar, ou seja, outro virá e tomará posse da sua casa. E aí vai dizer que Deus que não é bom. Não, Deus é bom, Deus é justo e Deus está te alertando. Cuide primeiro da sua casa. Depois você vai para a guerra. Você só pode ir para a guerra se a sua casa está bem cuidada. Está realmente uma casa dedicada ao Senhor. Então, assim, construir uma casa, formou uma família, primeiro consagre essa família, dedica essa casa a Deus. Sua família está dedicada ao Senhor, a sua casa se dedica a Deus, aí sim você pode ir para a guerra. Então, tem muitas pessoas indo para frente de batalha, morrendo na batalha, porque não segue o mínimo. E é só um versículo que fala isso, ó. Os oficiais dirão ao exército: alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou, volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outra dedique. Ponto. Simples assim. Se as igrejas seguissem isso a ferro e fogo, não teria tanta igreja destruída, tanto casamento destruído no meio da igreja. Por isso eu insisto, leia mais a sua Bíblia, conversando com Deus, do que conversando com os teólogos. Assim como eu falei de um tempo atrás, de um pastor que eu tive, que eu falei isso com ele, que ele achou um absurdo. É que ele estava falando de um casal lá que eles estavam furando muito, eles se comprometeram de serem voluntários no Ministério X e eles estavam faltando muito. E ele falou, poxa, fulano faltou de novo. Eu falei, mas querido, eles são recém-casados. Eu falei, que eles estão aproveitando a vida deles de casado. Ah, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, tem tudo a ver com a outra. Deixa os recém-casados só serem casados. O ministério na igreja vem depois da sua casa, não vem antes e não vem no meio, vem depois. Se até mesmo para a guerra, eles primeiro tinham que dedicar a casa, imagina o seu ministério. Imagina o seu ministério hoje, em 2024. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Oh, Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, porque aqui nós podemos andar em paz, porque aprendemos com o Senhor, que é um Deus de paz. Tu és o Deus que estabelece a paz no nosso meio. E só podemos exercer a paz porque temos a Ti, Senhor. Temos a Ti, Senhor. Senhor, nos ajuda a ajustar as prioridades da nossa vida. Que possamos, ó Pai, entender profundamente o que é dedicar a nossa casa para depois ir à guerra. Nos abençoa, Senhor, com o conhecimento da Tua palavra. Nos abençoa, Senhor, para que possamos sempre semear a paz por onde passamos. É o que te pedimos, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém.